Fala investidores, beleza? Pessoal, quero compartilhar aqui um fato relevante envolvendo o fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping, o XPML11, o maior fundo desse segmento atualmente. Ele menciona aqui nesse fato relevante que saiu na noite de ontem, a compra de participação em alguns shopping centers. Então eu vou mencionar aqui. A notícia diz o seguinte, que comunicamos ao mercado e aos cotistas de modo geral a assinatura do memorando de entendimento vinculante com a SYM para aquisição direta ou indireta de participação nos empreendimentos imobiliários a seguir listados e que são detidos pela SYM. Então ele menciona aqui quais são as participações que ele vai ter agora nesse shopping. Ele menciona aqui que comprou 51% de participação no Grande Bazar Shopping, localizado lá em Santo André, no estado de São Paulo, 32% do shopping Cidade de São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, 52,5% do Tietê Bazar Shopping, localizado em São Paulo também, 70% do Shopping Metropolitano Barra, localizado lá no Rio de Janeiro, 85% do Shopping Cerrado, localizado em Goiânia, e 23% do Shopping D, localizado em São Paulo. Então foram no total aqui 6 aquisições de participações que ele vai realizar nesses shoppings que eu mencionei. E mais aqui embaixo, pessoal, a gente pode ver com respeito aos valores, né? Ele menciona aqui que toda essa transação vai ter um investimento aqui de 1,85 bilhão de reais. Então, um valor realmente bem considerável. Porém, ele não vai pagar esse valor de vez, né? Ele falou que a gestão menciona que vai dar um sinal aqui de 300 milhões, que ocorrerá no dia de hoje, no caso foi no dia de ontem, né, já que ele soltou esse fato relevante no dia de ontem, em função da assinatura do mall vinculante, ou no caso do sinal. Ele menciona aqui também que pagará uma parcela de 630 milhões de reais, que será a primeira parcela. Esse pagamento vai ocorrer na assinatura dos documentos definitivos de compromisso de compra e venda. Ele tem essa outra parcela aqui de 370 milhões, que ele vai realizar lá no mês de dezembro de 2024. Descendo mais um pouquinho aqui, ele menciona essa última parcela de 550 milhões de reais que ele vai realizar lá no mês de dezembro de 2025. Então ele vai dar um sinal, mais 4 parcelas aí, como eu mencionei. Aqui a gente pode ver a fachada de pelo menos 3 desses fundos imobiliários que agora ele vai ter participação. Então foram aquisições aí realmente bem significativas, que vai fazer com que o fundo ele cresça ainda mais. Lembrando que o XPML11 durante esse mês de fevereiro ele encerrou mais uma subscrição que ele tinha realizado. Aqui no relatório gerencial a gente pode ter mais algumas informações. Aqui ele menciona, né, que ele tinha realizado a 10ª emissão de cotas, que foi encerrada aqui no dia 6/2 de 2024, que ele conseguiu captar o valor aqui um pouco superior a 1 bilhão de reais. Durante o mês de janeiro, o XPML11 também ele realizou algumas aquisições, né? No caso, participação em alguns shoppings. Lembrando que essas aquisições ele estava assim investindo o dinheiro da última subscrição que ele realizou, aproximadamente aí uns 4, 5 meses atrás. Ele comprou aqui 17,50% da participação do Caxias Shopping e teve mais outros 2 shoppings que ele também comprou participação. Esses outros 2 aqui, em um ele comprou 5% e no outro 35%. Então ele fez assim vários investimentos durante esses últimos 2 meses. Vamos aproveitar, pessoal, considerar alguns pontos aqui do seu último relatório gerencial. Primeiramente, o seu demonstrativo de resultados. Então, durante o mês de dezembro, ele teve uma receita bruta aqui de 35,9 milhões de reais. Suas despesas somaram 5,1 milhões de reais. Então, no final, ele ficou com um resultado líquido de 30,8 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 28,3. Então, no mês de dezembro, ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Geralmente, mês de dezembro, os shoppings, eles realmente vendem muito, tem muita movimentação, né, por causa do final do ano. Então, geralmente, mês de dezembro, esse segmento aqui sempre ele consegue lucrar um valor bem superior do que costumeiramente ele lucra. Aqui podemos ver como é que está investido o patrimônio do XPML11. Então, 85% do seu patrimônio está investido nos seus imóveis. Então, com essas novas aquisições que ele está realizando, ele vai aumentar aqui a sua participação de porcentagem nos seus imóveis. Ele tem aqui 2,7% investido em cotas de outros fundos imobiliários e 2,9% em CRIs. E aqui a gente pode ver ao lado
o seu investimento por milhões. Então, os seus imóveis têm um valor aqui de 3,5 bilhões de reais investidos, em CRIs 120 milhões, em outros fundos imobiliários 112 milhões. E tem disponível em caixa 377 milhões de reais. Aqui embaixo ele menciona algumas obrigações que ele ainda tem para poder cumprir, né? São CRIs que ele emitiu para poder fazer aquisições. Então ele menciona aqui que tem 4 CRIs e aqui vocês podem ver qual é o saldo devedor que atualmente ele tem de cada um desses CRIs. Aqui também vocês podem ver o cronograma de pagamento das suas amortizações. Então, durante o ano de 2024 até o ano lá de 2036. Aqui podemos ver que sua vacância atualmente ela tem permanecido aqui na faixa dos 4,4%, o que é relativamente até aceitável pela quantidade de participação em shopping que atualmente ele tem. Aqui a gente pode ver também a sua diversificação por região, no caso a localização dos shoppings que ele tem participação. Então 59% dos shoppings que ele tem participação está localizado lá no Sudeste, vai aumentar mais, né, já que esses novos 6 shoppings que ele vai ter participação está na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui também a gente pode ver a sua diversificação por administradores do shopping. Então se destaca aqui em especial a JHSF Malls, que atualmente ele administra 35% dos shoppings que o XPML11 tem participação, e o Alus, que atualmente corresponde aqui a 33%. E aqui por último ele faz um histórico de todas as transações que o XPML11 ele fez durante todo esse tempo, né? Desde dezembro de 2017 até agora janeiro de 2024, que foi a sua última aquisição no Caxias Shopping. Fora essa participação que agora ele realizou, né? Desses novos 6 shoppings que ele fez aquisições. Aqui por último também vocês podem ver todos os shoppings que ele tem, né? As suas participações. No momento são 18, porém com essas novas 6 aquisições passará a ter assim participação em 24 shoppings. E aqui vocês podem ver o nome do shopping, sua localização, as suas capacidades, o ano de inauguração, a quantidade de lojas, também o tamanho de cada um desses shoppings. Então vocês podem vir passando aqui. Podemos ver que são shoppings realmente bem localizados, muito interessantes. E realmente o XPML11 fez aí boas aquisições. Isso vai trazer aí bons resultados para o fundo no decorrer desse ano de 2024 e também no decorrer dos próximos anos. E vamos aqui por último conferir mais alguns indicadores do XPML11, pessoal. Atualmente está sendo negociado a R$ 118,25, dividend yield de 8,58%. Já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor em dividendos no acumulado de R$ 10,14. Além disso, nos últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de quase 20%. Se pegarmos o seu gráfico aqui dos últimos 5 anos, podemos ver que ele praticamente já voltou aos seus patamares de preço antes da crise mundial de saúde, né? Ele sempre ficou aqui na faixa entre os R$ 110 até R$ 120. Então, mostrando que o fundo ele conseguiu se recuperar. Descendo aqui, a gente pode ver com respeito ao seu valor patrimonial, no caso que podemos considerar como seu preço justo, é o R$ 111,80. Porém, como vimos lá em cima, está sendo negociado a 118, então ele está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,06. Isso quer dizer que ele está aqui com ágio, no caso custando mais caro aproximadamente 6%. Porém, como eu sempre menciono, o P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo, nem sempre eles estão corretos, né? Sempre esses fundos têm realizado compra e venda de imóveis, tem a questão também da valorização dos seus imóveis, então é apenas aí uma referência, não quer dizer que realmente o P sobre VP, no caso do XPML11, seja 1,06%. Continuando aqui, podemos ver que ele tem um patrimônio de 3,4 bilhões de reais, sem considerar a nova subscrição que ele realizou. Ele tem um caixa aqui de 379 milhões de reais e conta com um pouco mais de 409 mil cotistas. Além disso, tem uma excelente liquidez média diária superior a 13 milhões e seu último rendimento pago foi aqui de 90 centavos por cada cota. Se pegarmos o seu histórico aqui dos últimos 5 anos de distribuição de rendimentos, podemos ver que no ano de 2020 ele sofreu bastante, né? Os shoppings fecharam durante esse período. No início de 2021 ele começou a se recuperar e de lá para cá ele vem crescendo anualmente os seus rendimentos. Isso mostra assim que a expectativa é que nesse ano de 2024 ele também consiga aumentar os seus rendimentos. Então quem é cotista aí desse fundo que conseguiu pegar num preço muito bom, realmente está muito feliz aí com suas aquisições. Deixe aí nos comentários, pessoal, se você já investe no XPML11 ou se pretende investir nele. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.